Alô, alô! Tudo bem? Bom, tô falando com ninguém, então vamos esperar as pessoas entrarem para poder falar com alguém. Hoje tá demorando pro povo entrar, hein? Ninguém aí ainda, hein? Olha, entramos, a primeira pessoa entrou. Cadê esse povo, meu Deus? Ah, agora começou a entrar mais gente, ó. Assim vocês deixam meu coraçãozinho aqui, ó. Tudo bem, meu povo? Cadê essa galera hoje aí? A chuva fez todo mundo não querer assistir a live hoje? Estamos aqui esperando aí, ó. Vamos lá, gente. Ó, a galera animou. Agora todo mundo entrando. Instagram resolveu avisar as pessoas que a gente estava online. Tudo bem, meu povo? Olha só. Hoje vamos conversar com o Alan, professor lá do departamento. Eu brinco que ele é micologista, mas ele é meio parasitologista, que brinca com amebas. Ele é imunologista também, que outro dia ele falou, não, eu sou imunologista. Então hoje a gente vai descobrir o que ele é e vamos conversar um pouco sobre o que ele está trabalhando hoje em dia com essas amebas aí e essa virulência, da onde surgiram essas ideias, esses tipos de estudo. Então hoje a gente vai conversar com ele sobre isso. Vamos ver aqui se ele já está por aqui, porque ele vai entrar pelo perfil do laboratório dele. E Alan, tá falando aqui, ó, Labinuf, falando que não pode participar. Você tá no celular? Tá no celular, hein? Deixa eu falar com o Alan aqui que eu não estou conseguindo convidá-lo para entrar. Todo mundo já se inscreveu, todo mundo. Vocês 8 já se inscreveram no. Já se inscreveram no sorteio. O Alan vai ter que sair e entrar porque ele tentou entrar pelo computador. Todo mundo tenta entrar pelo computador. Instagram de celular, gente, não tem jeito. Cadê esse povo? Vou fazer chamada, hein? Esse povo que não entra, ó. Cadê as meninas? Acho que agora ele entrou pelo celular, ó. Não entrou ainda. Temos que esperar ele entrar pelo celular pra gente poder chamar ele. Tá bom? Oi, Bel. Oi, Carmen. Tudo bem? Deixa eu avisar pra ele aqui que é pelo celular. Live só pelo celular. E aí, meu povo, tá chovendo aí? Vamos conversar então. Tá chovendo aí? Aqui em Laranjeiras tá caindo pé d'água. Em Laranjeiras está caindo pé d'água. Ah, agora o povo entrando. Ah, todo mundo entrando. Vamos ver, olha aí, já entrou Alan. Vamos lá, Alan. Chamando aqui, ó. Tudo certinho. Aguardando ele entrar. Daqui a pouco ele entra aí. E aí a gente taca a pau nesse cavalo. Olha ele aí! Certo, né? Esqueceu que era pelo celular, cara? Não, rapaz, eu tava conectado, na verdade, nos dois. Aí parece que dá conflito. É. Capaz. Pois é, Capaz. ele não aceita somente um, né? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Boa noite a todos aí. Tudo tranquilo? Tranquilo, deixa eu ajeitar aqui num ângulo melhor. Vamos lá. Vai. Ele tá aqui com a gente, ó. Foi. Guerreiro.
Valorizar isso nessa época, né? Mas isso é uma ferramenta importante, cara, que a gente vai passar a usar agora, Não é? né? Online. Tem A que fazer questão. meme para os alunos entenderem. Agora é assim. Alan, trouxe você aqui hoje porque, para mim, você é um dos mais multidisciplinares do departamento. O cara trabalha com fungo, mas trabalha com ameba, mas trabalha com imuno. Vamos entender essa história aí, como é que tudo junta. A gente tenta passear por várias áreas diferentes, né, Bruno? Assim, porque acredito que assim, a diversificação em linha de pesquisa te proporciona, acho que a caminhar, né, por áreas correlatas e ter um contato assim com uma dimensão maior, né, e aproximação então de diversos campos, né, e você acaba concentrando, aprendendo mais, está reciclando, eu acho que com uma maior facilidade, né, em diversas maneiras. Claro. Mas então vamos conversar sobre suas amebas. Vamos falar então sobre as amebas, né? Falar dessas amebas aí, que a gente fica achando que a ameba é só parasita que causa parasitose, mas não. Vamos lá. Quem são ou o que são essas amebas com as quais você trabalha? Então, essas amebas, né, que a gente fala, na verdade, de modelos, né, que a gente usa hoje em dia para estudar a virulência especificamente, Bruno, elas fazem parte de um universo assim, de vários protozoários que são chamados de ameba. Né? Essas que a gente estuda especificamente como modelos são as que a gente chama de amebas de vida livre. Né? E essas amebas de vida livre, elas então são um grupo, né, específico dentro das amebas totais, que a gente já conhece na parasitologia, né, que tem ameba, tem aquelas outras amebas que causam classicamente, né, doenças em humanos. Mas essas amebas de vida livre, elas também são encontradas no ambiente, mas elas não precisam necessariamente estar em contato com o hospedeiro para elas sobreviverem. Né? Então, elas são encontradas em diversas fontes no ambiente. Né? Hum. Então, mas elas, essas específicas também causam infecção ou elas têm essa característica de só serem de vida livre? Não, então, essas amebas, né, elas, basicamente, né, uma propriedade importante, que por isso que elas se tornam, né, assim, mérito, né, de estudo, é que elas são capazes de se alimentar de tudo que elas encontram nesse ambiente. Né? Então, elas têm são células que têm uma atividade fagocítica, né, muito intensa. Então, basicamente, elas entram em contato com fungos, com bactérias, com vírus, e elas conseguem, então, fagocitar esses micro-organismos. Né? E por conta disso, né, pela diversidade que a gente encontra, né, ecologicamente, assim, de vários micro-organismos, então elas conseguem sobreviver em todos os ambientes que a gente, né, se a gente decidir pesquisar ameba basicamente em qualquer local, a gente vai praticamente achar, porque é um ambiente propício que vai ter qualquer nutriente que vai servir, por exemplo, para a ameba conseguir se alimentar. Né? Entendi. Onde elas são mais encontradas? Então, classicamente, Bruno, a gente consegue, né, encontrar essas amebas assim, num ambiente, né, principalmente associado com locais com alta umidade, né? E nós vemos, principalmente, cara, são lagos, né? Tem alguns estudos que já encontraram amebas em água salgada, né? Então elas conseguem até sobreviver em condições de alta salinidade também, né? Água de mar, por exemplo, né? Mas, claro, né? Os estudos são mais feitos em locais que são frequentados por humanos, por exemplo. Então, temos lagoas de recreação, né? Piscinas, Recreação. lagoas de recreação, piscinas públicas, né? Torres de esfriamento, né? Caixas d'água. Então, nesses locais, as amebas são muito encontradas também e geralmente estão associadas a, né, outros micro-organismos, né, conseguindo se alimentar dessas fontes de nutrientes, então, nesses locais. Uhum. Tem alguma espécie específica
que você trabalha assim? Então, Bruno, essas amebas de vida livre, na verdade, né, a gente pode enumerar aqui umas duas dúzias de espécies diferentes, né? Mas acho que a gente deveria chamar a atenção são principalmente a acantameba, né? A gente tem a Nagléria, a gente tem a balamúthia, a gente tem também algumas outras espécies que são classicamente, então, associadas com bactérias que são clinicamente importantes, né? E leveduras também. Então, elas acabam, né, sendo mais, como eu posso dizer, mais, né, o conhecimento mais disperso na comunidade acadêmica justamente por essa associação, né? Então, com micro-organismos que são clinicamente importantes. Uhum. Então, o que é essa Acanthomeba castellani? Especificamente Então, essa cantameba, né, dentro, então, das amebas de vida livre, ela é considerada uma das mais importantes, justamente, né, por uma atividade clássica dela que a gente considera como micofágica, né? A cantameba também é capaz, né, de se associar com várias bactérias, como Legionella, por exemplo, né, Clostridium, a gente já viu, né, em colaboração com outros grupos que ela consegue se associar a Clostridium também. Fiquei sabendo da sua colaboração com a Lili. Tu Olha, já tá já participou aqui, né? ver com a Alan, tem que ver com a Alan. É, Alan é o mesmo que eu tô pensando, né? é. Então, e ela, na verdade, Bruno, essa cantameba, a primeira vez que ela foi isolada, né, foi em 1930, por Castellani, né? Por isso que ela tem o nome de Acantameba castellani. Ela foi justamente isolada de uma cultura, de uma levedura chamada Cryptococcus, né? Que nós conhecemos essa levedura devido, né, à criptococose que ela pode causar em indivíduos imunocompetentes, né, e imunocomprometidos principalmente. Né? Então, essa associação, né, de acantameba com levedura já se conhece desde a primeira vez que ela foi identificada, né? Então, isso já relata bem, né, essa importância que a ameba tem com essa relação direta com micro-organismos no ambiente. Uhum. Né? E, além disso, né, as amebas também são, dentro das amebas de vida livre, as acantamebas são as que têm, hoje em dia, uma importância clínica maior, porque elas estão já sendo, né, constantemente associadas a casos de encefalite e de ceratites também, né? Já que a ameba, ela, em contato com a pele, ela tem o que a gente chama de atividade de protease, né? Ela secreta muitas proteases e facilmente ela consegue, então, ultrapassar, né, as barreiras mecânicas da nossa pele. Hum. E como é que essas amebas estão relacionadas com a virulência? Você falou que É, a gente usa elas como modelo de virulência, né? isso. Então, essas amebas, Bruno, justamente por essa atividade, né, de interação com vários micro-organismos, elas conseguem, né, então, a partir do momento, né, que elas interagem com diversos micro-organismos diferentes, alguns micro-organismos eles conseguem sobreviver no interior dessas amebas, né, no fagossoma dessas amebas. E por conta disso, então, né, elas fornecem, né, um ambiente que pode provocar um estresse a esses micro-organismos. Por conta então, deles conseguirem ultrapassar esse estresse causado pela ameba, eles acabam, então, né, ficando com fit, a gente chama, né, para sobreviver, então, a outras condições de estresse mais abrangentes. Entendi. Quais são essas Bruno, pressões? caiu? Quais são essas Acho que você pressões seletivas? caiu, Bruno. Não Eu sei. caí? Não estou vendo a tua imagem aqui. Tá me ouvindo? Eu, hein? Você se congelou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo bem, gente? Agora sim, agora voltou. Então, Acho que beleza. tinha congelado. Entendi.
Mas quais são essas pressões seletivas que exercidas pelas amebas, nesses casos? Então, pode começar a enumerar aqui, né? E vocês vão, então, né, começar a identificar algumas coisas semelhantes que vocês já escutaram sobre outras células fagocíticas, por exemplo, né? A ameba, então, ela fagocita. Somo dessas amebas, a gente encontra pressões semelhantes ao que a gente encontraria, por exemplo, dentro do fagocitossomo de ameba, de macrófago de células dendríticas, por exemplo. Né? No interior dessas amebas, esses micro-organismos podem estar sujeitos também, né, a uma privação, né, em relação a ferro, né, e outros metais, o que a gente também encontra, por exemplo, em macrófagos e alguns mecanismos, né, antimicrobianos de células dendríticas. Né, a privação nutricional, né, que no interior das amebas, então, não tem os mesmos nutrientes que o micro-organismo teria fora, né, dessas células. Temos também, né, então, extremos de pH, baixo pH, principalmente no interior desses fagolisossomos, né, e estresse osmótico, né, que eu já até tinha enumerado, né, anteriormente. Então, são várias pressões seletivas que as amebas exercem, né, sobre esses micro-organismos, que fazem com que os que são capazes de sobreviver a esse estresse, eles se capacitam mais, então, e quando eles entram, por exemplo, né, com um hospedeiro superior, né, eles já foram selecionados em relação a esses possíveis que eles, né, Ficou mais malvadinho. encontrariam. Sim, né? Então, Ficou mais mal. ela proporciona basicamente é o que a gente chama, né? Isso fica até dificilmente encontrar assim, palavras diretas que a gente possa traduzir do inglês. Por isso que de propósito eu deixei esse título, né? Mas a gente chama, traduzindo para o inglês, a gente fala que a ameba é como se fosse um campo de treinamento, né? Para esses micro-organismos, para quando então eles de fato encontram um hospedeiro, a gente chama de, né, um hospedeiro vertebrado, por exemplo, então ele já tem os seus fatores de virulência selecionados. Então isso não funciona só para fungo, né, necessariamente. Essa teoria pode ser abrangente, né, bactérias e até outros micro-organismos que possam sobreviver no interior dessas amebas também, né? Entendi. Então, por exemplo, fazer estudos de virulência, sei lá, ver a produção de biofilme antes e depois de passar pela ameba, por Sim, exemplo. Entendi. possivelmente, porque principalmente, né, as amebas também podem estar associadas com o biofilme, então alguma razão tem. Né? Então, basicamente, você pode explorar com um fator de virulência específico, você pode tentar estudar esse fator de virulência antes e depois da interação com essa ameba, por exemplo. Para Né? entender um pouco do como seria a bactéria dentro do hospedeiro também? Mimetizaria um pouco É isso? possível, né, que a ameba, né, sendo também um organismo eucarioto, né, ela tem os mesmos mecanismos, né, antimicrobianos de o que a gente encontra em macrófagos e células dendríticas, por exemplo, são muito semelhantes. Né? Então, basicamente, né, as amebas num ambiente elas funcionam como, né, uma prévia do que esses micro-organismos encontrariam, né, dentro do nosso organismo, por exemplo. Entendi. E aí, é isso que dá porque você mais cedo falou do fitness microbiológico. Então, esse centro de treinamento da ameba que faria com que elas ficassem mais fitness, vamos dizer assim. Exatamente. Então, aí daí vem o nosso jogo de palavras do título, né? Uhum. Porque, na verdade, a ameba sendo, né, um dos micro-organismos que são mais fagocíticos, né, mais devoradores que a gente conhece, vamos dizer assim, vem a palavra feast. E feast significa banquete, né? Alimentar vorazmente em inglês, por exemplo, né? E a partir disso, então, se o micro-organismo sobrevive a esse feast da ameba, ele se torna fit, né? E depois que ele se torna o fit,
ele é capaz, na verdade, é o quê? Lutar pela sua sobrevivência dentro de um organismo superior. Hum. Então essa Não seria. sei se faz mais fácil de entender, né? Justamente com esse jogo de palavras para provocar o pensamento de você. Entendi. Então essa seria a importância do fitness microbiológico depois de passar pelas amebas. Sim, porque o que a gente vê principalmente, Bruno, né, a gente estuda fungo, mas a gente vê então que esses micro-organismos, após a passagem pela ameba, eles têm então seus fatores de virulência mais expressos, né? Um dos modelos que a gente mais estuda, por exemplo, é o fungo Cryptococcus neoformans, que né, ele tem um fator de virulência que é muito aparente nele, que é a cápsula, né, a conhecida cápsula. Né? Todo mundo já ouviu falar na cápsula de Cryptococcus, né? Uma vez na vida. Então, quando essa levedura de Cryptococcus, por exemplo, né, a ameba interage com essa levedura, e após, né, essa interação, o que a gente observa é um enlargamento da cápsula, né, ela chega a aumentar em volume cerca de 20 a 50 vezes, se a gente for considerar assim. Né? Então, realmente, é uma pressão que a ameba exerce, né, que faz com que, né, esse fator de virulência seja aumentado. Nós já sabemos, né, até nível mecanístico, né? Entendi. Você já comparou a ameba muitas vezes a células nossas, né? Sim, Poderiam as amebas é. ser consideradas um ancestral evolutivo dos nossos macrófagos? Assim, um dia alguém tem alguma discussão sobre Então, Bruno, isso é uma coisa, né, que, né, a gente tem que levar realmente em consideração, né? As amebas, né, em algum momento, né, já existiam, milhões de anos antes da gente, e, né, foi ocorrendo uma evolução a partir dessas células e a capacidade, né, da retenção, então, dessa atividade fagocítica foi sendo passada, né, ao longo da evolução até mais diferentes populações celulares, como nós temos organismos complexos, um exemplo, né, é o nosso macrófago. Nós temos. Porque o que nós observamos, por exemplo, né, quando nós comparamos, né, morfologicamente, até com outras propriedades, né, se a gente for fugir, o macrófago e a ameba, eles são muito semelhantes. As únicas diferenças assim que a gente consegue ver mesmo quando bate o olho nas duas células e compara diretamente, né, são projeções mais aparentes na célula de ameba, né, que nós chamamos de acantapóides. Mas, né, os macrófagos, eles conseguem. Né? Nós temos também, né, outras similaridades entre o macrófago e a ameba, como, né, já falei, de morfologia, estrutura celular, mas metabolismo, né, vias bioquímicas que as duas células fazem para sobreviver, principalmente, né, e exercer esse estresse nutricional, os micro-organismos são praticamente semelhantes. Né, os mecanismos de interação com os micro-organismos, né, de fagocitose, né, que é uma das linhas de pesquisa que nós estudamos no laboratório, a caracterização desses mecanismos de interação, né, são muito semelhantes. Né? A gente basicamente estuda, né, tenta caracterizar receptores que as acantamebas usam então para interagir com diferentes micro-organismos. Né? A gente vê que existe uma similaridade muito alta com receptores que são, né, encontrados em macrófagos e outras células fagocíticas, né, mamíferos. Então, o mecanismo de fagocitose em si, que é aquele fagocitose que a gente chama de coiling, é muito semelhante. Né? E também, né, para essa citose acontecer, existem mecanismos de polimerização, né, de actina, né, de mobilidade lá do citoesqueleto, que também acontece na ameba. Né? Então, basicamente, é tudo muito semelhante, bioquimicamente falando, dessas duas células. E a ameba, então, é até um modelo bem mais rudimentar, mas para a gente tentar entender, né, até mecanismos de imunidade inata que podem acontecer em células fagocíticas. Uhum. E até como aquele micro-organismo talvez vai interagir com o macrófago.
né? Exatamente, né? Evolutivamente, como ele chegou àquele ponto, Né? Então, tipo né? assim, como o Foi macrófago... basicamente por interações que aconteceram. Entendi. Tipo, como o macrófago humano responde Né? Então, ao da sardinha para mim, ao estafilococo. A ameba, vendo como a ameba responde, a gente consegue. sim, sim, isso aí, assim, então é um mecanismo assim da gente entender e até mesmo, Bruno, alguns trabalhos hoje em dia, né, vários grupos estão explorando qual é a resposta de um micro-organismo frente às duas células hospedeiras para tentar entender evolutivamente como, né, isso pode ter acontecido, como aquele micro-organismo chegou àquele fitness que ele tem, né? E a gente vê basicamente, né, que a pressão então, exercida por essas duas células fagocíticas, né, o macrófago e a ameba, por exemplo, é tão semelhante que basicamente vários estudos já mostraram que genes, né, e fatores de virulência que são expressos após essa interação são basicamente os mesmos. Né? Então a ameba é considerada sim, né, um hospedeiro, é importante para exercer, né, uma evolução e expressão de fatores de virulência, né, nesses micro-organismos até eles chegarem a serem capacitados a então infectar organismos superiores. Entendi. Cara, da onde surgiu a ideia de alguém um dia, vou ver o que acontece com o micro-organismo passar por essa ameba antes? Da onde surgiu essa... Da onde veio que assim a origem desses assim, tipo, quem foi o primeiro cara? Qual foi a pergunta que o primeiro cara fez para ele pensar assim: deixa eu ver como é que essa bactéria se comporta depois de passar por dentro dessa ameba ou fungo, né? Da onde surgiu essa ideia de analisar amebas influenciando Então, organismos? sim, então, como eu tinha mencionado antes, essas amebas isoladas, inicialmente, né, de uma cultura de levedura, né? Então, a associação com micro-organismos já existiam, né? As amebas estavam ali presentes porque elas se alimentavam dessas leveduras, né? Elas estavam vivas dentro dessa cultura de leveduras, né? E não foi o contrário, as leveduras mataram as amebas. Não, elas usavam as leveduras como fonte nutricional, né? Mas a gente pode dizer que ao longo dos anos, na literatura, as amebas ganharam, nessas acantamebas ganharam muita visibilidade, principalmente como modelos para entender o que acontecia na interação com legionela, por exemplo. Né? Devido sempre, né, aos estudos que eram feitos com legionela, né, no isolamento de legionela pressionado, né, de águas públicas, né, e toda essa associação, né, que nós conhecemos da legionela, sempre, né, quando a legionela era encontrada em alguma fonte, se coisolava, né, ou alguns outros micro-organismos e as acantamebas eram um deles. De maneira, e quando a gente consegue ver que quando o estudo principal, então, era a ameba, né, para tentar entender epidemiologicamente onde essas amebas poderiam estar, tinha a associação com também diversos outros micro-organismos. Né? Então, mas ela se tornou mais conhecida, né, principalmente a surtos, né, que aconteceram com legionela historicamente. Entendi. E o que ocorre? Aí eu não sei se respondi a tua pergunta, né? Como então quem fez a primeira vez uma interação para ver se a virulência aumentava? Quando a gente começou a conversar sobre a live ali, falar, pô, o que a gente vai conversar? Aí você me mandou aquele... Me veio na cabeça assim, gente, quem foi o cara que pela primeira vez pensou assim, acho que vai ser uma boa ideia passar essa bactéria aqui. Sempre tem o primeiro cara, né? Eu fiquei pensando, gente, o que deve Sim, ter sim. na cabeça do cara para ele pensar assim, acho que vai ser legal passar esse micro-organismo aqui para ver como é que ele fica depois. Né? Aí foi por isso que eu te fiz essa pergunta, que eu fiquei realmente essa curiosidade, na É. verdade.
Não, então no campo da bacteriologia, né, a gente já tem mais coisas descritas, né, principalmente, então, como eu já falei, Da legionela. com a legionela, né. A gente agora está explorando o trabalho do Diego, né, que é um pós-doc no nosso grupo, que ele fez, né, a tese de doutorado dele caracterizando, né, mais a biologia celular da ameba, como essa ameba, né, consegue secretar, né, biomoléculas para o seu exterior, né? Ele identificou diversos mecanismos e agora no pós-doc dele ele está principalmente explorando a interação de acantamebas, né, com os streptococcus, né? Já se sabe que ela também interage com os estafilococcus, né? E eu já mencionei, né, nossa colaboração também com a Lili em relação ao Clostridium. Então, Bruno, essas amebas são tão promíscuas que eu considero que qualquer coisa que você coloque para interagir com elas, a interação vai acontecer, né? Que é o que a gente vê, qualquer modelo que nós testamos no laboratório ocorre uma interação. Claro que nós temos, por exemplo, variáveis, né, como que a gente chama de tempo de interação e multiplicidade de infecção, né, que é, na verdade, o número de micro-organismos que nós colocamos para interagir com uma ameba, por exemplo. Então, dependendo do modelo, essas duas variáveis podem modificar a dinâmica da interação em si. Mas o que a gente vê é que todo mundo interage com a ameba, De um né? Então, jeito de interage, né? sim. E aí, o aumento da virulência, esse aumento da virulência melhora, como que, o que que acontece ali dentro, que vai, né, dentro da ameba, que vai fazer com que essa bactéria aumente sua virulência, melhore a adaptação aos hospedeiros superiores, né? No que a ameba ajuda essas bactérias que conseguem sobreviver? O que se sabe, principalmente, né, por exemplo, bactérias, né, com legionela. Né, quando a legionela ela é passada por ameba, principalmente, o que a gente vê é que elas têm uma maior capacidade de agregação celular. Né? Esse é um fenótipo que é mais facilmente observado, por exemplo, com legionela. Né? Significando o quê? Que elas têm uma maior capacidade de agregação e isso vai implicar diretamente em quê? Formação de possíveis biofilmes. Uhum. Né? Para fungo, por exemplo, que a gente vê que é muito, né, fácil, como eu já citei o exemplo do Cryptococcus neoformans, é aquele aumento de cápsula. E a cápsula do Cryptococcus neoformans também está diretamente implicada, né, com modulação do sistema imune, né, num hospedeiro depois superior, né, formação de biofilme também, né? E a gente já sabe que, por exemplo, né, o que a ameba consegue fazer sobre esse fungo Cryptococcus neoforme para aumentar sua cápsula é simplesmente, né, fornecendo seu conteúdo lipídico. Né? Por exemplo, a gente tem, né, fosfolipídios da ameba que em contato com, por exemplo, o criptococcus, são eles que vão então provocar esse aumento da cápsula de criptococcus. Então, para fungo, principalmente, o que a gente vê é que são fosfolipídios de ameba que conseguem modular essa virulência. Para a bactéria ainda não se sabe muito bem. E, obviamente, né, quando a gente fala de fosfolipídios, a gente tem, então, uma gama enorme de biomoléculas possíveis que a gente está falando. Né? Mas a gente já sabe, por exemplo, que para a cápsula de criptococcus, o que modula da ameba são componentes, né, são fosfolipídios, principalmente, né, após digestão por fosfolipáticos, que são o que a gente chama de cabeças polares desses fosfolipídios. Né? Por exemplo, uma fosfatidil etanolamina, né, quando ela é clivada, né, por uma fosfolipase, ela libera a sua cabeça polar, que é glicofosfatidil etanolamina. Esse componente específico é o que faz o boom da cápsula de criptococcus. Né? Então, assim, a gente já consegue observar, né, que alguns outros fosfolipídios que a gente já conseguiu testar, né, no laboratório também são capazes de modular, né, essa virulência. Então, eu acredito que, né, isso para fungo. Para bactérias, né,
talvez seja um pouco mais complexa, né? Essa questão do que da ameba consegue modular essa virulência. Entendi. Você já falou aí de legionela, você já falou de criptococcus, você está Sim. falando que estão avaliando streptococcus. Quais são quais são esses micro-organismos que interagem com a cantomeba? Virtualmente qualquer um. Eu me lembro, por exemplo, de você falando para mim que às vezes é ficar dentro da cantameba que faz uma bactéria sobreviver a certos ambientes. Então chega até a esse nível de, vamos lá, de ajuda entre eles. Sim, sim. Que outros micro-organismos a gente já sabe que tiveram sua. Então, já citei diversas bactérias, né, para fungo. Nosso grupo trabalha principalmente com criptococcus, né, gênero criptococcus. A gente também, né, faz interações com paracoccidioides, né, com esporotrix, com a levedura Histoplasma capsulatum, né, que é um modelo que a gente utiliza no laboratório em outros, né, outras linhas de pesquisa, mas também há interação. E também, quando a gente fala de vírus, né, a cantameba já foi descrita a interação, então, com adenovírus, com rotavírus, né, com os vírus gigantes, né, que é o que a Bota gente chama. aí. Vê se, Oi? vê se o corona entra na meba Então, também. a gente vai chegar lá, eu vou mencionar isso. Né, então, quando a gente fala de vírus gigantes, por exemplo, né, o que é mais conhecido aqui, acho que a nível de Brasil, é o chamado samba vírus. Né? Esses vírus foram isolados em associação, né, recebeu esse nome porque é tipicamente brasileiro, né? Tá bom. Esse eu não gosto de falar aqui, ó. Não Então, conheci. esses vírus, eles basicamente têm uma associação muito tensa com a ameba. Tanto é que para você conseguir propagar esses vírus em laboratório, você usa a cultura de acantameba castellani, né? Tem agora o Tupã vírus também, né, que foi identificado mais recentemente, né, que é também da família desses vírus gigantes. Então, como eu já mencionei, assim, basicamente tudo que você considerar pode interagir com essas amebas, devido então a essa grande capacidade de interação delas, né? E quando a gente fala então de coronavírus, que sempre quando a gente fala de ameba hoje em dia, todo mundo pergunta, né, Bruno? De Ah, qualquer e coisa. corona, né? De qualquer E coisa. É. o Fala de SARS-CoV pode interagir? coronavírus. Então, Pois é, então. Coincidentemente, né, a gente consegue falar com propriedade que sim. Né? Por quê? Uma das linhas que a gente faz, né, utilizando essas amebas como modelo no laboratório, né, é aquela identificação de receptores. Então, nós desenvolvemos linhas, né, metodologias, plataformas no laboratório que é para caracterizar, então, como a ameba pode interagir com qualquer micro-organismo. Tá? E uma das linhas, Bruno, que nós descrevemos, né, recentemente foi a participação nessas interações de receptores de manose, né? Proteínas ligantes de manose que são expressas na superfície dessas amebas e que pode interagir, né? No nosso caso, a gente descreveu a interação com fungo, já que fungos possuem, né, aquela parede celular, né, que é extremamente manosilada, né? A gente tem mananas, tem proteínas manosiladas ali. Então, esse receptor, essa proteína ligadora de manose da ameba, interage com os fungos. Só que, né, quando a gente voltou na literatura, lá no início da pandemia, nós vimos, né, que, por exemplo, esses vírus, eles também poderiam ser reconhecidos através de domínios de manose. Então, possivelmente, as amebas tendo esse receptor de manose, elas ligariam, né, o SARS-CoV, por exemplo, né, o coronavírus. Né? cara. Possivelmente. Então, a única questão que a gente ainda não sabe exatamente como isso ocorre é porque a gente não testou. Né? Mas Uhum. possivelmente isso vai acontecer. Mas aí ela poderia servir como uma fonte de transmissão? Se pegar coronavírus pegando a ameba? Acredito que sim, Bruno, porque, né, a ameba ela tem toda, né, a maquinaria, isso já visto com os vírus gigantes, então para propagar, né, uma partícula viral, por exemplo. Então, ela no ambiente poderia funcionar como
né, um veículo ali para esses vírus, propagação de partículas virais, possivelmente, sem dúvida, né? A única coisa assim, para comprovar é realmente assim, né, já que, né, como a gente já está vendo aí constantemente, né, saindo artigos científicos mostrando que, né, o coronavírus já estava no ambiente há muito tempo, né? Tenho certeza que se fizerem pesquisa com material genético de acantamebo, isso vai aparecer. Caraca, hein? Certeza. Estão procurando o elo perdido do coronavírus atual. O elo perdido era a ameba. Não era pangolim, não era ameba. Ó, Pode mas ser, pode ser. todo mundo procurando seu hospedeiro do meio, ó. É desse tamaninho o hospedeiro do meio. Possivelmente, eu acredito que sim. Que Ó, há uma conexão aí perdida para propagação dessas partículas virais no ambiente. interessante. Cara, conversando com você, já tá vindo na cabeça aqui perguntas, depois assim, depois eu vou dar e-mail para Alan. Mas, ó, uma coisa já tá certo. Se eu hoje descobrir uma espécie de estáfilo, será chamado Staphylococcus carnavalesco. Hoje, se tem samba vírus, eu posso botar o Staphylococcus carnavalesco. Deixa eu falar aqui, ó. A Márcia deixou uma pergunta aqui pra gente nos comentários. Amebas encontradas em piscinas indevidamente tratadas podem ser associadas com infecções cerebrais em humanos? Sim, Existe alguma associação com infecções bacterianas? Mas sim. daí. Então, isso aí é uma ótima pergunta. Obrigado, Márcio. Bem, essas amebas, né, eu não mencionei anteriormente, mas elas, Bruno, no ambiente, elas também conseguem, né, sobreviver a condições extremas de pH, né, quando a gente fala em piscinas públicas, né, que a gente tem o tratamento com derivados clorados, né, essas amebas, elas conseguem sobreviver, então, né, a diversos componentes químicos, né, compostos químicos que são utilizados para tratamento, então, dessas águas em estações, né, de tratamento. E, no caso, Uhum. aí, a gente está falando especificamente de piscinas públicas, né? Então, basicamente, né, a ameba sobrevivendo a essas condições, ela fornece, então, um ambiente dentro de seu interior para outros micro-organismos sobreviverem também, né? Então, né, como já falei, né, a questão da legionela, né, é importantíssima nesse caso. E a gente só não conhece exatamente outras associações porque isso ainda não foi explorado, é um campo muito novo, né? Então, eu Uhum. acredito que, né, a ameba propicia, então, um ambiente, né? Até porque esse já é um mecanismo que a gente conhece hoje, né? Essa facilitação da infecção, né? É conhecido então como possível cavalo de Troia, né? Isso vem então, esse nome cavalo de Troia vem historicamente, então a gente falando da Grécia. Né? Todo mundo já consegue entender o porquê, né? Que a ameba então ela pode infectar humanos e carregando consigo outros micro-organismos do seu interior, estão facilitando o processo de co-infecção. Uhum. Eu me lembro de você comentar, por exemplo, que ela pode servir como habitat também para bactérias, por exemplo, na água salgada, né? Que seria um Sim, ambiente sim. que não sobreviveria, mas na água salgada ali dentro consegue, né? Então, essas Poder- interbactérias que a gente às vezes. Poderiam, basicamente blindaria, né? Esses micro-organismos de um possível estresse ambiental. Uhum. Então tá. Pensando agora assim, ó, vamos fingir que agora eu sou um aluno que vai entrar no mestrado e ouviu uma palestra do Alan. Aí ele pensou assim: "Ah, não, então eu quero fazer um estudo com bactéria X e acantoameba. Que tipos de perguntas ele pode ter e que tipos de resposta ele vai poder encontrar? Tipo, que tipos de estudo a gente pode desenhar com esse modelo?" Então, Bruno, como é uma área ainda pouco explorada, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, né, a gente Chega a ser, tem basicamente interromper, três pessoas fazendo isso. chega a ser publicável, por exemplo, a gente assim, tal bactéria entra na ameba e não morre. Já é um dado, Sim, sim. Isso entendeu? é o básico assim, de publicação. Esse é o básico de publicação que nós encontramos, né? Por ser uma coisa,
muito nova, né? Ainda tem um ineditismo, né? Você encontra, tipo, nos últimos 10 anos, vários artigos, assim, só falando a nível mundial, né? De grupos que só descreveram, por exemplo, uma interação simplesmente, né, com a ameba, era capaz de fagocitar tal micro-organismo, então o micro-organismo continuava viável após essa interação. Então, conseguimos identificar tantos CFUs após essa interação, então ele continuava viável. Né? Isso já era o suficiente para você conseguir publicar, né? Devido Mas uma então a essa importância. Mas hoje em dia, né, para você conseguir então demonstrar, né, uma importância eu considero que, né, além disso, você pode o quê? Tentar mecanisticamente definir, né, quais seriam, então, variáveis, possíveis variáveis que interfeririam nessa interação. Então, por exemplo, se um estudante começa, né, vem conversar comigo, Alan, eu queria saber se o modelo de bactéria tal consegue interagir. iniciação científica com a bactéria Talma, quero trabalhar com você agora. E aí? Exatamente. A primeira coisa que eu vou falar para esse estudante cultiva o teu micro-organismo, né? Então, após o cultivo, né, você faz lá uma cultura pura daquele micro-organismo, agora vamos colocar em contato com a ameba para ver se isso vai interagir. Então, a gente pode fazer isso, né? Utilizando diversas ferramentas. Obviamente, se a gente, por exemplo, consegue, né, um micro-organismo com dimensões grandes, que a gente consegue numerar, por exemplo, um fungo, né? A gente pode fazer isso por microscopia, né? Se é um micro-organismo pequeno, por exemplo, uma bactéria, que a gente não consegue necessariamente no microscópio observar, mas a gente pode fazer isso o quê? Utilizando uma citometria de fluxo, por exemplo. Né? Então, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para verificar essas interações. Então, a primeira coisa né, funciona, né, como a gente sabe que vai funcionar, Bruno, devido então à promiscuidade dessas amebas em relação às suas interações, né, isso é mais o que a gente fala no inglês de proof of principle, né? É prova de princípio. A gente sabe que aquilo vai funcionar. Só não Né? sabe, só nunca fez, mas sabe que vai estar, né? Exatamente, exatamente. Né? Então é muito, eu considero assim, que é o campo ainda que está muito aberto, né? Hum. É muito fácil ainda é, a gente, né, conseguir ainda demonstrar, né, interações com micro-organismos nunca antes pensados, por exemplo. Né? Para você ver, aqui no Brasil mesmo, eu consigo enumerar 3 grupos que trabalham diretamente assim, com a ameba. Né? Então a gente acaba até interagindo com vários outros grupos. Já falei aqui da Lili, né? Tem, por exemplo, a gente colabora com a professora Regina Peralta também na parte de Legionela, né, que ela é da UF lá do Antônio Pedro. Né? A gente tem as interações de ameba com o mimivírus, com a professora Juliana Cortines, por exemplo. Então isso vai expandindo, né? Porque a ameba é o nosso, né, o hospedeiro central aí nesse caso. Eu acabo arrastando um pouco para o lado dos fungos, porque eu também sou micologista, então, né, mas a gente basicamente está aberto para várias colaborações. Não, voltou da pandemia, a gente vai botar staff para brincar com a meba. Depois. Certamente, certamente. Vamos conversar, porque eu acho que Não, seria você falou, é muito. tanta pergunta que você consegue fazer, né? Tanta pergunta dentro do modelo que é absurdo para onde a gente pode ir, né? Agora, E depois você termina. Fala. não, só para finalizar aqui, então, um comentário dentro disso, Bruno, né? Porque né, o que impulsiona, na verdade, essa linha de pesquisa, né? Porque é muito fácil a gente entender, né? O micro-organismo estava no ambiente, infectou, né, um mamífero, né? E a partir dali a gente consegue identificar o quê? Sintomatologia, né, manifestações clínicas, doenças. Mas da onde vem isso? Por que aquele micro-organismo especificamente consegue fazer isso? Né? Da onde vem essa capacidade dele? Ele não nasceu com aquilo. Ele não surgiu do nada com aquilo. Então,
né, essas interações que a gente considera, né, no ambiente, na verdade, como parte, né, de diversos milhões de interações possíveis que a gente pode encontrar, foram que basicamente construíram, né, aquele shape, aquele fit daquele micro-organismo, né, aquela capacidade dele naquele momento de conseguir interagir então com um mamífero, né, um outro hospedeiro superior e causar doença. Não, já estou pensando em duas bactérias diferentes dentro da ameba trocando material genético. Até nisso eu fui. Então, Ela tá ali dentro, é assim, ó. Agora que a gente está aqui dentro, vamos trocar. então, até, né, em algumas revisões você consegue identificar autores falando, por exemplo, de, né, presença de material genético, né, de diversos micro-organismos no genoma da ameba. Tá vendo? Passam Né, por aí. viral, bacteriano, então ocorre uma troca e inserção, né, de material genético no genoma. Né? E ao contrário também, Bruno. Né? O micro-organismo, né, por exemplo, uma bactéria em contato com a ameba, pode ter inserção de material genético Pode eucarioto, da né, que os mesma. eucariotos também. Então, é uma troca, né, em diversos níveis que a gente pode, né, encontrar. É um Além, mundo. né, ainda, né, né, não só essa questão da pressão, né, seletiva em diversos níveis, né, tanto genético, né, quanto no que a gente vê mais, no que eu enumerei aqui, principalmente, foram as diferenças de fenótipos relacionados à virulência que nós conseguimos observar, né? A gente ainda tem, também não pode esquecer, por exemplo, né, a questão de outras pressões, né, para a expressão genética, como, por exemplo, pressão epigenética, né, que a ameba pode exercer também, né? Não necessariamente, então, né, seria uma troca simples de material genético, mas sim, então, a modificação de como aquele material genético está apresentado, né? Ele pode ser expresso para aquele micro-organismo. Então, tem vários Uhum. níveis que a gente pode estudar, né? Você falou aí que a ameba, às vezes, quando faz sequenciamento, tem material genético de outros. Aí, num big picture, o que que essa interação, que a gente está falando aqui, já a bactéria vai para a ameba e sai mais malvada, e sai mais isso, sai mais aquilo, e o fungo sai com parede melhor. E a ameba ganha alguma coisa com isso? Então, né, isso tem que ser levado em consideração, obviamente, também, né? O que acontece com a ameba? Porque a gente tem Que ela, sempre aquela visão mais ela não é só uma incubadora, né? centralizando o patógeno, mas e a ameba em si? Então, todos os estudos que, né, foram feitos, né, isso também com legionela, já para fungo, a gente tem principalmente algumas descrições de principalmente interação com o fusário, né, já que a ameba interação com o fusário ocorre principalmente, né, em ambientes, por exemplo, de lentes de contato. Né? O fusário é um fungo que fica muito presente em lente de contato e está ali por quê? Pela sua interação com a ameba, que também está presente ali em lente de contato. Então, principalmente, né, o que se vê é que não só a virulência da bactéria ou do fungo aumenta, mas a da própria ameba também após essa interação. Olha aí, E como isso acontece, a gente ainda não tem ideia. olha aí. Né? A gente ainda não tem ideia de como alguma, né, pressão pela presença do próprio micro-organismo estando ali dentro da ameba pode capacitá-la a ser mais virulenta também. Caramba, hein? Alan, estamos na reta final, então eu sempre entro no meu momento Fábio Porchat. Eu sempre brinco, meu momento Fábio Porchat. Meu momento talk show. Que eu normalmente pergunto para todo mundo a mesma coisa também, não é nada de grandioso não, não precisa se assustar. O Alan é pesquisador, professor ou professor pesquisador? Se tivesse que se encaixar numa caixinha. Bem, eu consigo te falar que no início da minha carreira eu era pesquisador-professor. E a gente vai sofrendo essa metamorfose com o tempo, né? Mas Porque hoje, mas hoje a docência está ali na alegria da vida, assim, né? Não na obrigação, mas na alegria da vida, de igual para igual ali também. sim, é um momento ímpar que a gente tem de troca, né, com os alunos.
É muito legal. E a gente exerce, né, a nossa capacidade de pensar, né, o que a gente aprende também na pesquisa ali no dia a dia, na rotina com eles. Então, né, obviamente, as duas atividades se complementam, mas É eu posso difícil. considerar que no Não, início eu era pesquisador-professor. Hoje em dia eu posso falar que eu sou pesquisador-professor 50-50% cada um. 50. 50-50. E se não fosse professor pesquisador, qual profissão você teria? Gostaria de ter? Bem, Sei que você é da qual música, hein? profissão eu teria? Bem, eu gostaria de ser milionário, né? Se milionário pode ser considerado profissão, mas Mas aí, né, para ser milionário, uma profissão, pelo menos. não, olha, Por Bruno, eu sempre fui muito apaixonado por automobilismo. Acho que isso é uma coisa que, se eu tivesse condição, eu me aplicaria, assim. Achei que você fosse responder músico, assim, sem dúvida. Não, Músico. também é um hobby que eu gosto muito, né? Que na verdade eu faço isso, né? Então, a gente, Pagando né, banda, fala quem, propaganda aí, ó. então, para quem não sabe ainda, né? Eu com outros professores lá da UFRJ, né, os amigos, assim, colaboradores também de pesquisa, né, a gente tem uma banda de rock chamada Super Razoáveis, né? Super, Super Razoáveis, aqui Super Razoáveis significa super. bom, né? A banda é Então, boa, super razoável. é boa, então assim, né, a gente é chamado constantemente para eventos científicos, assim, para a gente tocar, Iam né, tocar defender. nesse. Então, você foi chamado em algum momento para a gente participar aí, Ah, é. voltando tudo ao normal, você vai fazer um featuring com a gente aí. Qualquer dia a gente, Sem eu vou dúvida. Quem enfiar. sabe pode se tornar um componente. Tem Oi? problema, não. Vou enfiar uma outra bateria na banda. Você banda com duas baterias. Pronto. Doobie Brothers, assim. Ah, funciona, hein? Olha que funciona. Ai, ai, ai. Eu Alan, acho que cara, o artista em si vai chegando. gostar. Pô, não. Agora eu já sigo. Sigam no perfil, ó. Tem perfil super razoáveis. Procura aí, ó. Tem perfil. Então, Alan, ó, chegamos no nosso limite de 1 hora com o Instagram. Quando dá 1 hora, ele. Então, Perfeito. para correr risco de não se despedir, queria te agradecer muito por ter aceitado, né? Pô, você aí, né? Criança deixou aí na boa, hein? Confere. Eu falei assim, cara, Você não escutou nenhum chorinho ainda, né? vai dar M literalmente nessa idade aí, né? Vai dar M literalmente no meio da live. Mas foi tudo bem. Então, assim, queria te agradecer muito, foi muito legal. Assim, eu adorei. Eu fui aprendendo, quase tirando dúvida minha, assim, não. Quando eu falei do estudante de pós-graduação, era eu, né? Tipo, se eu fosse fazer. Tá bom? Eu que Então, te agradeço. agradeço. É sempre importante, né? Eu acho que das acho que uma das obrigações que nós temos, né, na nossa profissão é a divulgação do que a gente E que é faz. muito bem, né? Oi? E que a gente não faz muito bem, né? A gente, a Eu gente, acho que a gente mas peca um pouco, né? unidade. A gente deve, né, isso para a população em geral, né? Não digo nem, né, a nível exatamente, né, da maneira mais difícil possível, não. A gente tem que levar da maneira que possa chegar ao público, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, né? E a pandemia, nesse momento, eu acho que, né, ela nos forçou a reciclar automaticamente, né? E nos aprimorarmos a utilizar, né? Então, alguns tipos de ferramenta que vai facilitar, então, essa atividade no futuro. Né? Certamente. Então, ó, muito obrigado. Gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada aqui, vai para o YouTube, para quem quiser ver depois. A gente manda para todo mundo depois, tá bom? Beijo, boa noite a todos. Alan, Obrigado pela atenção, gente. pandemia a gente toca junto e faz pesquisa junto. Com certeza. Um forte abraço aí a todos. Boa noite, gente.